Tiro, né? Quando você entrevistou o Collor, você perguntou pra ele, o senhor é corrupto? Se você entrevistasse o Lula, qual pergunta você gostaria de fazer? Olha, se eu entrevistar, aliás, é terrível, né? Porque, como eu falo que eles se parecem muito, né? Porque eu já fiz 300 pedidos para entrevistar o Bolsonaro, e ele não dá entrevista. Eu já fiz 300 pedidos para entrevistar o Lula, ele também não dá entrevista. Eles não gostam de quem faz perguntas desconfortáveis, né? Eles gostam de quem levanta a bola para eles e tal. Mas você não fez durante a época com o Jean Willis? Não teve uma entrevista? Teve. Eu já entrevistei todos os extremos dessa estrutura radicalizada do país. Agora, eu acho que a pergunta para o Lula tem que passar, evidentemente, sobre esse grande projeto de governo, né? O grande projeto de governo que o PT criou é que os fins justificam os meios. É de que existe uma cultura de corrupção no país, isso o próprio PC Farias já falava, que todo mundo faz, você não sobrevive, você precisa criar um lastro financeiro para se perpetuar. E nesse lastro financeiro, no intramuros, é discutido que você precisa de arrecadação. Tão simples assim, é discutido às claras e é falado isso. É claro que o discurso não vai falar sobre isso, né? Mas então é preciso se mostrar para o Lula e fazer perguntas no sentido que mostre o quanto as palavras dele contradizem os atos do intramuro do Lula. O Lula é uma grande contradição, assim como o Bolsonaro também é. Os políticos brasileiros são contradições entre atos e os pensamentos que são propagados. Agora você sabe, você cobriu durante muito tempo a Fórmula 1 e você acabou ficando amigo do Ayrton Senna. Como foi dar a notícia que ele faleceu? E ele tem a foto do Senna que ele nunca mostrou, né? Eu cheguei a ver, mas não teve. Você viu? Uma pessoa tentou vender e é claro que não ia acrescentar nada, seria um tremendo desrespeito e nós repudiamos aquela possibilidade. Rosto triangular. Um rosto triangular, estava dentro do caixão, né? E a pessoa queria fazer dinheiro. Você vê, existem exploradores em todas as partes do mundo, né? Felizmente essa pessoa, até onde eu tenho conhecimento, jamais conseguiu vender essa foto. Se isso acontecesse hoje, essa foto já estaria no WhatsApp, lá com meme. Olha, mas quem fosse o responsável por isso seria severamente criticado, porque seria algo de tamanho desrespeito que não acrescenta nada, né? O único ato que justificaria, a única razão que justificaria você fazer isso seria se as informações contidas na foto ajudassem ao esclarecimento do Ocidente. Fora isso, é você tripudiar, é você explorar a dor dos outros. Então não se justifica, né? Mas esse momento do Ayrton Senna foi um dos momentos mais desafiadores, porque a gente tinha uma relação, né? Você era amigo do Senna, corria com ele, andava de avião. Amigo mais ou menos. Era brother. Mais ou menos. Ele jogava tênis. O grande amigo do Ayrton Senna era o Galvão Bueno, né? Mas eu tinha uma relação bem bacana com ele, sim. Talvez ele tivesse respeito por você. Ele tivesse respeito, talvez seja isso. Olha, eu vou dizer o seguinte para você, porque ele me abriu determinadas situações que foram grandes demonstrações de carinho, né? Eu, num especial recente, eu me senti, assim, livre para veicular momentos de bastidor, onde ele é um cara muito engraçado, tirador de sarro, carinhoso, e eu diria que a gente tinha uma relação boa, mas só que ele sabia que eu não deixaria de fazer as perguntas devidas. Eu estava contando agora há pouco William, lá, né? Da William, que ele estava para assinar o contrato para o William, e eu fui entrevistá-lo, né? E eu precisava tirar essa informação dele. Sabia que ele ia resistir, que ele estava negando. E eu perguntei para ele assim, Ayrton, qual foi o cardápio do seu almoço com o Franco Williams? Ele deu uma risada e falou um palavrão. Eu tirei o palavrão e pus a risada. Ele falou, puxa, não era para dizer. Uma semana depois ele assinou com o Williams. Então ele ficou bravo, mas depois ele entendeu. Ele entendeu que eu era jornalista, que era o meu trabalho. Ele precisava se distinguir isso daí, né? Pro Galvão era mais fácil fazer isso, conversava, né? O Ayrton Senna. Ele é sempre... Tomei café da manhã. O Galvão ele narrava, né? Então, aliás, o Galvão, um grande companheiro, um gênio da comunicação. Eu me considero um privilegiado de ter convivido com o Galvão Bueno e Roberto Cabreira. São pessoas extraordinárias, pessoas com as quais eu aprendi muito, entendeu? Mas o Senna me abriu muitas portas, né? Porque eu viajava ao mundo e quando cobria a Fórmula 1, eu fazia também matérias de outras pautas, e fui para Londres cobrindo o Ayrton Senna, e era um cara extraordinário, um cara de uma determinação incrível, tenho uma grande admiração por ele, pela família dele, enfim, eu acho que tudo que se falar sobre ele é justo, porque ele de fato fez o Brasil ser respeitado em um mundo de alta tecnologia, aonde facilmente nós não seríamos respeitados. Ô Cabrini, você já foi enganado por alguém?
dando entrevista que você fala que você não julga. Sim, muitas vezes, com certeza. Mas aí é que tá, né? Que você precisa desenvolver mecanismos para identificar isso. Uma das matérias mais marcantes que eu fiz, por exemplo, foi que esclareceu as causas do acidente do voo 254. Ela se resumia em você ouvir as versões do piloto, do copiloto, porque eram, só para quem não conhece a história desse voo, né? Ele começava em Marabá e ia até Belém, ao norte. E ao invés do piloto ir para o norte, ele acabou se perdendo, numa época que não tinha GPS ainda, e acabou tendo um pouso forçado em plena floresta amazônica. E não havia um esclarecimento do que tinha acontecido. E, na verdade, era uma série de fatores, né? A Varig, na época, tinha distribuído um plano de voo que exigia um 0 a mais, e esse 0 a mais é que causou confusão. Mas, por outro lado, o Garcês, que era o piloto, era um cara profundamente prepotente e arrogante, e acabou, através dessa arrogância, não voltando atrás. Se você está indo em um determinado lugar, o passageiro chega, olha, desculpa, mas não tem essa cachoeira, não tem esse rio aqui. Você pega e volta pro ponto de partida, né? Mas ele não quis admitir, porque ele tinha sofrido uma advertência. Então, ele cometeu esse erro. Mas acontece que eles combinaram a mesma versão, o piloto e o copiloto. Então, quando eu entrevistei o piloto, para ele tentar provar a mim que tudo que ele tinha, tudo que ele estava me dizendo era verdadeiro, e ele me deu a caixa preta, toda a gravação, né, o voice over. Eu falei, poxa, que bacana, isso é uma prova de transparência. Só que depois eu fui descobrir que ele tinha tirado exatamente o trecho onde ele admitia que ele tinha causado isso daí. Quando eu entrevistei, aí que entra a história da sua pergunta, né? Quando eu entrevistei o copiloto, eu notei que ele não olhava nos meus olhos, eu notei na linguagem corporal que eu fui desenvolvendo através dos anos, né? Um pouco de psicologia, um pouco de experiência, que ele estava mentindo. Quando acabou a entrevista, eu falei, olha, você tem o direito até de mentir, é um direito que você tem, não falar a verdade. Eu não vou te obrigar, mas eu sei que você não me falou a verdade, eu vou te procurar daqui uma semana. Não, eu disse, daqui uma semana eu vou te procurar. Ele não falou nada, ficou em silêncio. Uma semana depois eu procurei e ele me disse toda a verdade e me deu a caixa preta onde aparecia aquele trecho que tinha sido retirado, né? Exatamente. Então, você precisa de desenvolver mecanismos, porque o que mais acontece é a pessoa mentir pra você. Só que ela tem até o direito de mentir. É o direito que a gente tem. Era história pro resto da vida. É isso que eu te perguntar, que você usa esses métodos de linguagem corporal e tudo mais? Uso. Porque a gente vê que no seu programa, várias vezes você repete a mesma pergunta pra ver se a pessoa cai em contradição. Sem dúvida, porque muitas vezes ela responde a mesma pergunta de diferentes maneiras e com uma diferente linguagem corporal. Porque o problema é o seguinte, né? Você pega um questionário de perguntas aqui. Isso é muito comum, né? Repórter em Santos. Ele pega um questionário aqui. Aí ele faz a primeira pergunta, você falou uma coisa extraordinária, ao invés de explorar o que você respondeu, eu vou para a pergunta número 2 aqui, né? Então, eu não levo papel. Pode ver nas minhas entrevistas, eu não levo. Porque eu não quero tirar o olho, o contato visual com a pessoa, porque gera uma empatia e você consegue descobrir se ela está falando a verdade ou não. Cada um tem uma técnica. Claro que se você levar umas anotações, aí não é isso que vai acabar com a sua entrevista também. Mas eu desenvolvi esse método porque quando você faz matéria investigativa, todo detalhe conta. Então não tirar o olho do entrevistado é absolutamente fundamental. E eu também desenvolvi maneiras de perceber quando você precisa ser mais firme, quando você precisa ser mais dócil, quando às vezes você não precisa nem perguntar, você apenas movimenta os seus olhos. Que loucura. E a pessoa conta chama tudo. raporte. É um manipulador. Você é casado, Cabrinho? Você faz isso com a tua mulher? Você estava onde? Olha, você sabe que às vezes você acaba introjetando essas coisas, assim, acaba ficando um vício, né? Você estudou tá para o falando com o vestibular. teu filho e você tá fazendo uma entrevista. Puta, cara. Você sabe que seu filho O cara tá grava o mentindo. filho. Falando nos bastidores, você tem uma frase bonita: os denunciados não mandam flores. Esse é um tema, né, já de uma matéria que você já fez. É a verdade do jornalismo investigativo, né? Pode ser o próximo livro. Pode ser. Já não te mandaram flores porque você denuncia muita gente. Já foi ameaçado nesse tempo agora de política que está tão polarizado? Olha, é o que mais acontece, né? O que eu gosto é o seguinte: quando eu entrevisto alguém da esquerda, quando eu entrevistei, por exemplo, a Dilma Rousseff, quando eu entrevistei, por exemplo, Fernando Haddad, a direita me acusa, a esquerda me acusa de ser da direita. E quando eu entrevisto alguém da direita, acontece exatamente o contrário. Então, essa polarização, você só consegue saber se você está no caminho certo, se você consegue instigar os dois lados contra você quando você entrevista, né? Eu acabei de entrevistar o Mourão, por exemplo, o Mourão, né? Estava aqui com você.
Vai de entrevista. Exatamente. E me disseram, poxa, mas como é que você faz uma entrevista tão esquerdista dessa forma? E quando eu entrevistei o Haddad foi exatamente o contrário, né? Porque a discussão no país está muito rasa, está muito superficial, mas a gente tem que fiscalizar. Não importa quem esteja no governo, não há jornalismo se não houver cobrança. Eu acho também que a gente tem que lembrar que essa questão de corrupção, ela não pertence a ideologias. A corrupção, ambidestra. Exatamente. A corrupção é uma deformação do ser humano, que tanto pode se manifestar para quem for da direita quanto para quem for da esquerda. Da mesma forma que a luta pelos direitos humanos não pertence nem à direita e nem à esquerda. A esquerda adora se definir como defensora dos direitos humanos, né? Mas, na verdade, é apenas uma discussão demagógica.